Aconteceu no Museu da Manhã o lançamento do livro A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Racial, organizado pelo professor Hélio Santos. A coletiva reúne 15 ativistas de todo o Brasil que discutem o impacto de 200 anos na vida da população negra. Estamos com o organizador de tudo, com Hélio Santos. Eu gostaria que você falasse primeiramente, Hélio, o que te inspirou para estar, fazendo esse lançamento, para estar reunindo toda essa gente? Primeiro, é um prazer estar aqui falando para a CUTN e que faz parte da nossa história. Nós entendíamos, não só eu, mas diversos ativistas da minha geração, que não fazia sentido celebrar 2 séculos de independência, considerando que a maioria da população brasileira sofre ainda de uma dependência de cunho econômico, de cunho social, de autoestima. Então, esta coletânea, ela procura inspirar, o Brasil para um momento novo, para um novo acordo pela equidade racial. Então, eu procurei trazer pessoas muito diferentes, de gerações diferentes, de pensamentos diferentes, mas com uma unidade definitiva, que é a luta antirracista. Então, eu acho que a gente conseguiu isso. Então, o que me inspirou foi esse momento, não creio que a inteligência negra brasileira pudesse ficar silenciosa num momento como esse. Então, foi isso que me inspirou estar aqui hoje. Como é que você se sente agora vendo o material, vendo a obra feita e vendo toda essa gente aqui celebrando ela? Na verdade, eu estou assim, muito orgulhoso. Na verdade, me chamar de organizador do livro não é adequado. Eu fui, digamos, o agregador, porque eu tive a ajuda de muita gente. A coletânea é linda, ela tem 33 textos, 5 ensaios poéticos, artísticos, e 5 ensaios teóricos. Não é um trabalho acadêmico. Nós, apesar de ter um volume avassalador de PhDs, a obra ela é de cunho mesmo autoral. As pessoas falaram com muita autonomia, com muita independência. E a despeito de ser um tema único, cada autor seguiu uma perspectiva própria, entende? Porque o tema é o bicentenário da independência frente à desigualdade racial. Mas cada um seguiu um caminho diferente, cada um a partir da sua perspectiva. Então ficou uma coisa muito rica, muito interessante de se ver. Eu estou muito orgulhoso do trabalho. Esse livro, na verdade, ele é resultado de uma luta coletiva, ele é resultado da resistência do nosso povo na luta de combate ao racismo, que é uma luta antiga, uma luta que começou desde que os nossos ancestrais foram jogados nos porões dos navios negreiros e que permanece até agora. Por isso, essa coletânea, ela é uma coletânea que tenta ser uma pequena parte, uma partícula dessa resistência do povo negro na luta de combate ao racismo. O professor Hélio nos brindou com essa iniciativa fantástica que possibilita colocar em debate, colocar em circulação a análise negra sobre a realidade brasileira, tanto do ponto de vista histórico, dos 200 anos de formação do país, quanto do ponto de vista conjuntural, um momento extremamente delicado vivido no país, onde se discute democracia como nunca se discutiu antes, e ao mesmo tempo se faz esse debate sem assegurar o lugar adequado para a discussão sobre as relações raciais. Portanto, é uma obra que chega na hora certa e possibilita, eu espero, um deslocamento nessa tradição de silenciar ou de colocar em segundo plano o debate sobre relações raciais, sobre racismo, sobre genocídio, sobre racistocracia no Brasil. A escrita foi tranquila, porque, de certa forma, é a sistematização do que a gente já vem fazendo, cada um em sua frente de intervenção. Então foi só o trabalho e o tempo de organizar as ideias no formato do texto para ser inserido, para ser incluído nessa proposta editorial fantástica que redundou num trabalho belíssimo do ponto de vista gráfico. O livro está muito bonito e muito rico, porque são 34 pessoas diferentes colocando suas opiniões, apresentando
sínteses de intervenções que constroem na sociedade brasileira ao longo de décadas. Portanto, eu imagino que vai ser muito proveitoso para cada leitor, para cada movimento social, para a sociedade brasileira como um todo. E hoje o lançamento aqui no Rio é sempre uma oportunidade fantástica de reencontrar amigos, de firmar novas parcerias e de ocupar esse espaço que o Rio de Janeiro possibilita para a comunidade negra. Trata-se de um Estado negro, nós precisamos efetivamente estar no palco, ocupando o centro do debate, discutindo os problemas do país, os problemas do Estado, e, portanto, é com muita alegria que eu participo desse lançamento aqui no Rio. Então, para mim foi uma máxima honra receber o convite para o Hélio Santos, que é alguém que eu leio de muitas décadas, é uma referência, e ainda mais estar neste livro com outras grandes referências na minha vida, não só enquanto intelectuais, mas como militantes, pessoas que transformam esse país, esse mundo, como a Conceição Evaristo, né, como tantas pessoas que têm refletido esse país. Eu acredito que é uma publicação necessária, fundamental nestes comemorações e enfrentamentos de 200 anos, que vão antes e após. A gente está pensando o passado que constituiu essa conivência, esse silenciamento, tanto do Império quanto da República, com relação à discriminação, ao racismo, à escravidão e à exploração da mão de obra, principalmente negra hoje. E a minha reflexão, o meu capítulo, vai fazer intersecção sobre diversidade sexual e de gênero, para falar que a população LGBT, mesmo que tivesse outros nomes, já estava lá, estava enfrentando, estava transformando. Então é fundamental ter um livro que se torne referência para outras historiografias, né? Falo também como professora da área de ensino de história, para outras formas de pensar o Brasil e para que seja possível um outro Brasil, porque o atual não dá para continuar como está. E só com a população negra, com as mulheres LGBTs, que a gente consegue fazer um outro país. Olha, Nil, o Hélio Liga é uma convocação, né? O Hélio é um militante do movimento negro, dessa geração antiga, que segurou o peão na unha, né? E aí, claro, Hélio, estamos juntos e vamos que vamos. E ainda mais que ele juntou jovens também, pesquisadores não só do nosso tempo e militantes, todo mundo com sangue no olho, né? Articulando uma jovem militância junto com militantes mais antigos do movimento negro. Isso tem dado bons resultados que todo mundo aprende e ensina novas lições. E aí o que eu pude fazer foi juntar, viu, Nil, essas reflexões que a gente vem amadurecendo desde 2000, quando começamos com o Fórum Ubuntu. Em 2021 organizamos um curso, Formação de Agentes Antirracistas na Educação e na Sociedade. E aí fizemos uma formação grande, foram 400 e tantas pessoas inscritas. Unidade na diversidade e na luta é um desafio para o movimento negro atual. Vai ser muito mais intenso, muito mais forte, muito mais vivo do que foi a unidade 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando conseguimos nos tornar um movimento negro que não parou mais. Penso que com esse legado, essa juventude atual, muito mais rica, muito mais plural, muito mais intensa, muito mais enraizada em comunidades, né? Com sangue no olho, essa juventude vai reinventar tudo e vai ser lindo. Olha, fundamentalmente o quê? Eu recebi o convite do Hélio Santos, que é um amigo de muito tempo, um intelectual respeitado, e para mim um convite desse é uma convocação. E imediatamente me veio a ideia de fazer uma história resumida do movimento negro, né? Porque existe muita gente que acha que o movimento negro no Brasil foi a Frente Negra na década de 30, o Teatro Experimental do Negro na de 40 e o MNU, Movimento Negro Unificado, fundado em 78. Mas na verdade é muito mais amplo do que isso. E nós temos tido atualmente um efeito importante dessa luta, que é a difusão da discussão sobre raça. Era uma discussão que era, como eu digo, jogada para debaixo do tapete no debate público, e hoje está todo dia presente na mídia escrita, televisada. É um tema da sociedade. E acho muito importante porque, usando uma metáfora médica, para que uma pessoa se cure, especialmente de uma doença grave, como é a doença do racismo no Brasil, é preciso que ela primeiro reconheça a existência dessa doença e comece a se tratar. E então a sociedade brasileira está começando a entrar nesse processo. Olha, foi uma honra incomensurável.
né? Quando o professor Hélio fez o convite dizendo que eu estaria entre as representantes da nova geração, e quando eu dimensionei quem eram os da anterior geração, eu fiquei muito feliz, porque se trata de um esforço de manutenção da imagem de que nossos passos vêm de longe e que essa geração que abriu caminhos, que foi capaz de destruir, né, desmontar esse edifício do mito da democracia racial, reconhece, né, em nós que fomos formadas por eles, uma responsabilidade dessa continuidade. E esse livro é importante porque ele marca um posicionamento de intelectuais ativistas negros contra essa sistemática tentativa de relativização do racismo. Negar hoje não é mais possível, mas relativizar é uma constante. E esse livro marca esse posicionamento, sobretudo no momento em que se está discutindo a própria ideia de nação brasileira. Esse bicentenário foi por muitos tentado ser abordado como algo em que nós, o povo brasileiro, não teríamos lugar. E esse livro vem mostrar que nós, maioria populacional brasileira, temos sim não só lugar no hoje, mas temos também lastro de luta histórica pela própria viabilidade de qualquer projeto de cidadania no Brasil. Olha, para mim foi uma oportunidade de dar meu testemunho, sabe? Do que a gente tem que fazer agora. Vocês que vieram depois de nós têm essa responsa, sabe? De botar a mão na narrativa e escrever a letra preta, porque a história foi contada e escrita pelos brancos e mentida por eles. Mentida. Cabe a nós esse ajuste, a reparação narrativa da história, sabe? Para mim, eu achei esse livro é histórico. Esse livro vai dar a noção dos caminhos andados até aqui e vai ser farol para os que ainda vão de vir e uma pista, sabe, do futuro, porque eu bebi nas pistas de Zezé Mota, de Leci Brandão, sabe, de Ruth de Souza, Antônio Pitanga. Os caras abriram caminho. E na minha geração, quando eu tinha 20 anos, só tinha eu de preta nos elencos. Sempre sozinha. Então, assim, escrever esse livro foi um desabafo bom numa hora que a gente está vivendo a colheita. Eu estou vivendo um tempo de colheita. Eu não morri esperando um grande papel. E isso, para mim, é uma glória. E eu dedico a minha conquista aos que abriram caminho antes de mim e não puderam desfrutar. Olha, receber esse convite do professor Hélio Santos é uma honra enorme. O professor Hélio Santos é uma referência para todo mundo que trabalha com relações raciais no Brasil. Em algum momento a gente se depara com a obra dele, que é imensa, né? E a importância dele também, que é muito grande. Agora, também uma responsabilidade muito grande é poder contribuir com um texto, com pensadores negros e negras de tanto brilho, de tanta história importante dentro da causa negra no Brasil. O meu processo de escrita, o convite que me foi feito, foi para eu pensar, né, e refletir sobre as relações raciais, focadas mais na questão do direito, nesse processo de independência, né? E foi por aí que a gente buscou trilhar esse histórico e social, de como que o racismo no Brasil, ele se constituiu, mesmo com um discurso de liberalismo, mesmo com um discurso jurídico, mesmo com constituições mais avançadas, o racismo estrutural se manteve, não como uma categoria do passado, mas como uma categoria que se protraiu para dentro do sistema de justiça e no sistema de justiça, que é todo branco, né? Sobretudo branco e masculino. Então, o discurso democrático do Brasil, que ficou para o século XXI resolver, ele ainda não se fez. E a gente fala no artigo que a gente não vai conseguir fazer com que o Brasil seja de fato um país democrático sem enfrentar essas questões, que são questões que vieram do passado, mas que se protraíram para o nosso presente. E o direito tem muito que contribuir com essa causa, com essa questão, porque a gente não pode pensar em justiça
pensar em democracia com o racismo estrutural que se faz na sociedade brasileira. E o movimento negro brasileiro não pode atravessar mais um século sendo ele sozinho o porta-voz dessa transformação que o Brasil precisa passar. Cada vez mais é importante que as instituições públicas e privadas, que o Estado brasileiro chame para si, assuma ele, Estado brasileiro, o papel de democratizar o Brasil. Olha, na verdade, um convite do Hélio Santos não é um convite, ele convoca, né? Como também ele sempre está disposto a estar presente naquilo que a gente sempre precisa e que ele considera importante para o debate racial. Veja, esse artigo, ele na verdade é parte, não parte, mas a ideia dele já vem sendo burilada um pouco num livro que eu lancei em 2019 que se chama Dialogando com o Celso Furtado, tá? Sobre a questão racial e o mercado de trabalho e informação econômica do Brasil. E é um debate que eu venho tentando fazer, que é para a gente chamar a atenção da institucionalização do racismo. E o gancho que eu uso é chamar a atenção para que o Brasil ele nasce enquanto país independente, mas ele não acaba com a escravidão, ele só acaba com a escravidão 66 anos depois. Então esse é mais ou menos o foco de como foi que eu desenvolvi esse artigo para esse livro, né, que é parte de um conjunto muito maior de pesquisas que eu já venho fazendo há algum tempo no campo da economia e das políticas públicas de desenvolvimento. Ora, tá aqui no Museu do Amanhã como uma proposta, que é uma proposta para a gente fazer praticamente uma revisão de tudo que se discute a partir da questão das políticas de promoção da igualdade racial, a necessidade de política de promoção da equidade racial e contra a exclusão racial, aqui no Museu do Amanhã é algo muito simbólico, é algo emblemático. E o grupo de pessoas que estão participando disso, para mim, é uma honra fazer parte dessa turma, né? E como eu disse na minha fala, a gente tem que reverenciar muito a capacidade realmente do professor Hélio Santos de agregar esse número de pessoas. Não é qualquer pessoa que se chama para uma tarefa dessa natureza que as pessoas atendem e fazem. Normalmente isso não acontece no tempo recorde que foi feito esse livro. Então é assim o meu sentimento sobre tudo isso. Para mim é uma alegria assim imensurável. Hoje, aqui no lançamento do livro, a gente estava junto com um panteão, assim. A gente estava junto com pessoas negras que fizeram o grande feito de ancestralizar em vida. E poder fazer parte dessa coletânea, tá nesse livro, escrevendo com meu pai, o professor, livre docente, doutor Celso Prudente, é uma honra. Então, para mim, esse foi um grande acontecimento e é um marco no movimento negro, é um marco na história da construção civilizatória do Brasil. Enfim, uma alegria imensa. O professor Hélio Santos me ligou, falou da obra, né, da importância e que pediu para que, se eu quisesse, né, pudesse contribuir com a discussão para discutir fraudes nas cotas raciais, que é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo. Então, eu aproveitei algumas pesquisas anteriores, mas também analisando os desafios contemporâneos, especialmente dos partidos políticos. Por mais que o artigo ele não enfatize as fraudes nos partidos políticos, ele dá indícios de que aconteceria, porque ele foi escrito antes do resultado das eleições. Então a gente está num passo seguinte, que é justamente a gente trabalhou com indícios de que poderia ter fraudes, porque se há fraudes nas cotas, nas universidades, nos concursos públicos, por que não haveria nos partidos políticos agora também com uma ação afirmativa? Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho também tem uma contribuição com a sociedade, que é, primeiro, refletir sobre os impactos das fraudes na população negra, quantas fraudes aconteceram em cada universidade pública no Brasil. Quantas fraudes aconteceram em todos os concursos públicos por cotas no Brasil? Qual é a soma do que a gente está falando desse esquema de fraudes nas cotas raciais, com um acordo tácito também da sociedade, que é de negligenciar direitos da população negra, mas também provocar um debate sobre a reparação da população negra, a gente está chamando de reparação da reparação,
que é, sobretudo, sobre essas vagas que foram usurpadas. Então, a gente está falando de crime de falsidade ideológica. Quantos negros deixaram de entrar na universidade? Quantos negros entraram tardiamente? Porque mesmo com denúncia, quando esse candidato branco ele é excluído, nem sempre o outro negro é chamado. Então a gente tem aí um fosso. Qual é essa realidade? E essa realidade ela precisa ser fiscalizada, publicizada e reparada. Eu acho que esse é o recado. Agradecimento pelo professor Hélio, porque o professor Hélio Santos pede é quase que uma ordem. Ele pediu que eu escrevesse um artigo, eu disse, eu não sei escrever. E diante de tanta gente maravilhosa ali, eu escrever coisas. Eu sei um bocado de coisa, mas escrever, realmente eu demoro muito, eu tenho muito medo da escrita, de escrever. Mas olha só, hoje à noite também foi um reencontro de várias pessoas que há muito tempo a gente não vê, a gente não encontra num debate por aí, mas tem uma coisa muito importante nesse livro, nessa coletânea. É o dia seguinte da eleição desse presidente. Evidentemente que seja ele qual for, mas vai ser Lula. Essas coletâneas ela vai servir muito para ser uma base do que nós vamos discutir e cobrar de Lula a partir do dia 2 de janeiro, quando ele tomar posse. É preciso que a gente, a partir desses artigos, comece a pensar como é que nós vamos atuar, nós pretos e pretas sobretudo, e nós pretos e pretas e pobres, que não temos chance de fato nesse país. Como é que nós vamos atuar a partir do dia 2 de janeiro? Que democracia é essa que a gente quer? Que democracia é essa que a gente subscreve? Essa democracia que permitiu o impeachment de uma mulher honesta. Em nome dessa democracia, colocou um golpista. Em nome dessa democracia, fez com que um Bolsonaro fosse eleito. Em nome dessa democracia, permitiu que um sanguinário genocida continuasse no poder. Em nome dessa democracia, nós temos 23 mortes diárias, assassinatos pelas forças de segurança desse país. Nós precisamos pensar nessa democracia. Que democracia é essa que não nos atende? Essa democracia, ela existe para garantir os privilégios da elite branca desse país e ponto. É somente isso. Nós pretos e pobres, pretas e pobres, nós não temos chance nesse país. Então, nós pretos e pobres temos, a partir do dia 2 também, que tomar uma decisão. O que nós queremos de nós mesmos. Beijo no coração.